Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática e Raciocínio Lógico. Esse vídeo é a continuidade do último vídeo que nós falamos sobre conjuntos numéricos. Começamos a falar do conjunto dos números naturais e suas aplicações, definição e aplicações. Esse vídeo vamos falar de operações matemáticas dentro do conjunto dos números naturais. Vamos começar com duas operações, a operação de adição e subtração e algumas das principais propriedades dessas operações dentro dos naturais, ok? Uma novidade é o seguinte, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para baixar uma apostila em PDF sobre essa aula. Então eu sugiro que você baixe essa apostila antes para você acompanhar juntamente com o vídeo, para ter um entendimento melhor, ok? Então vamos acompanhar o vídeo, vem comigo. Vamos falar agora das operações matemáticas dentro do conjunto dos números naturais. Só relembrando que o conjunto dos naturais possui esses elementos, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, todos números inteiros e positivos, ok? Vamos falar então da primeira operação, que é a operação de adição. A adição possui esse sinal, essa cruz aqui, ó, que indica a adição. Primeira propriedade comutativa. Primeiramente, o que é comutar? Comutar nada mais é do que você trocar de lugar. Então, se você tem dois números naturais, por exemplo, 2 e o número 3, e você quiser fazer a adição entre eles, qual será o resultado? 2 mais 3 igual a 5. Uma observação interessante é a seguinte, ó, que muita gente confunde a adição com soma, tá? Então, só para tirar essa dúvida, a adição é a operação matemática e soma é o resultado dessa operação, ok? Então, se eu tenho 2 mais 3 igual a 5, a propriedade comutativa me diz o seguinte, que se eu trocar esses elementos de posição um com o outro, 3 mais 2, o meu resultado, ou seja, a minha soma será a mesma, ok? Então, a propriedade comutativa garante isso. Trocando os elementos de lugar, a minha soma não se altera, ok? Propriedade associativa. Associar é você combinar números de formas diferentes. Então, se eu tenho mais de dois elementos sendo somados, eu posso combinar de formas diferentes esses números e que a minha soma não será alterada. Vamos fazer essa verificação. Então, se eu tenho 2 mais 3 mais 4, qual será o resultado? 2 mais 3, 5, 5 mais 4 igual a 9. Então, eu posso associar esses três elementos de formas distintas e vou verificar que a minha soma será mantida. Então, por exemplo, eu posso fazer 2 mais 3 e esse resultado eu vou somar com 4. Então, 2 mais 3 é 5. 5 mais 4 igual a 9. Então, a minha primeira verificação eu vi que deu certo. Mas eu posso associar também o 3 com o 4. Então, eu deixo o 2 isolado, faço 2 mais 3 mais 4. Eu vou ter o quê? 2 mais 3 mais 4 igual a 7. 2 mais 7 igual a 9. Então, perceba que aqui eu tenho uma soma 5 mais 4 e aqui tem outra soma, uma adição 5 mais 4 e outra adição 2 mais 7. E o resultado, a soma deles é a mesma. Se manteve conforme a gente havia verificado aqui, ok? Então, essa é a propriedade associativa. Elemento neutro. Elemento neutro nada mais é do que um número que, quando somado a outro número natural, ele se mantém, ele não se altera. E esse número é o número 0. Então, o 0 é o elemento neutro da adição. Então, a gente pode verificar assim, ó. Se eu tenho 2 mais 0 é igual a 2. Perceba que o 2 não alterou o seu valor, continua sendo 2. Mas o elemento neutro eu preciso aplicar a propriedade comutativa. Eu tenho que trocar ele de lugar, o 2 com 0 para ver se mantém o mesmo valor. Então a gente vai verificar que sim, 0 mais 2 é igual a 2 também. Então a gente verifica que o elemento neutro ele manteve o número 2 como ele é, sem nenhuma alteração. Então ele não faz nenhuma diferença, tá? O elemento neutro ele não faz diferença em relação ao número que está sendo somado a ele, ok? Fechamento também é tranquilo. Fechamento, o que diz o fechamento? Que se eu tenho dois números naturais somados, adicionados, né, um ao outro,
o resultado, a soma, será também um elemento que pertence ao conjunto dos números naturais, ok? Então, como é que espera essa verificação? Aqui, a gente até pegou o primeiro exemplo aqui, ó, 2 mais 3 igual a 5. Então, se eu tenho 2 mais 3 é igual a 5. E eu vou verificar aqui o 2, ele pertence aos naturais, o 3 também pertence aos naturais e, por sua vez, o 5 também pertence aos naturais. Então, essa é a propriedade do fechamento. Todos os números somados um ao outro, o resultado, adicionados um ao outro, o resultado será também um número que pertence ao conjunto dos naturais. Tranquilo? Vamos verificar então se essas propriedades, a comutativa, associativa, elemento neutro e fechamento, se elas se aplicam também na operação de subtração. Subtração possui esse elemento, esse traço aqui, todos nós já conhecemos. Então vamos verificar se as propriedades comutativa, associativa, elemento neutro e fechamento se aplicam também no caso da adição. Então a gente vai verificar o seguinte, ó. Se eu tenho dois números naturais, 3 e 2, e faço a subtração entre eles, 3 menos 2 igual a 1. Até aqui tudo bem. 3 pertence aos naturais, 2 pertence aos naturais e 1 também pertence aos naturais. Mas se eu inverter a ordem deles aqui, se eu fizer 2 menos 3, essa subtração ela é possível. 2 menos 3, quando a gente for estudar o conjunto dos números inteiros, a gente vai verificar que essa subtração ela é possível. O resultado é menos 1. Mas, como nós vimos, o conjunto dos números naturais ele possui apenas elementos que são positivos. E aqui eu encontrei um resultado, uma soma, que deu um elemento negativo. E menos 1, ou qualquer número negativo, não pertence ao conjunto dos números naturais. Logo, a propriedade comutativa não se aplica à subtração de números naturais. Ok? Será que a associativa também não se aplica? Vamos verificar. Se eu tenho 5 menos 3 menos 1, qual será o resultado? 5 menos 3, 2, 2 menos 1, 1. Então 5 pertence aos naturais, 3 pertence aos naturais e 1 também pertence aos naturais. E a soma e a subtração entre eles é um número 1 que também pertence aos naturais. Mas e se eu associar esses números de formas diferentes? Vamos fazer um teste? Se eu fizer assim, ó. A primeira, 5 menos 3 e o resultado, menos 1. O que eu vou ter? 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. Opa, deu certo. Com o primeiro aqui, ó. E se eu associar o 3 e o 1, como é que vai ficar a minha associação aqui, ó? 5 menos 3 menos 1. O que eu vou ter? 5 menos 3 menos 1, 2. 5 menos 2, 3. Opa, deu resultados diferentes. Então, logo, eu concluo que a propriedade associativa ela não funciona para a subtração. Elemento neutro. Vamos testar o elemento neutro. O elemento neutro da adição, ele é o número 0. Mas será que ele é também o elemento neutro no caso da subtração? Vamos testar. 3 menos 0 é igual a 3. Até aqui tudo bem. Não alterou o valor do 3. 3 continua sendo 3 quando eu faço a subtração por 0. Mas, como a gente viu aqui na adição, eu tenho que aplicar a propriedade comutativa para testar também o elemento neutro. Ok? Nesse caso aqui, ó, se eu fizer a comutativa aqui, ó, 0 menos 3 com esses dois elementos, eu vou ter qual resultado? Menos 3. Ok? A gente vai conferir isso lá quando estiver estudando o conjunto dos números inteiros. Menos 3, como a gente já viu, não pertence ao conjunto dos naturais, uma vez que só possui elementos positivos. Então, o elemento neutro, o 0, na verdade, ele não se aplica à subtração, quando a gente está tratando de elemento neutro. Ok? Na verdade, não possui elemento neutro. Né? E, para finalizar, fechamento.
será que o fechamento, tal qual aqui na operação de adição, será que ele funciona também para a subtração? Vamos verificar. Se eu tenho 5 menos 2 é igual a 3. Então, 5 pertence aos naturais, 2 pertence aos naturais e 3 também pertence aos naturais. Mas, se eu aplicar a propriedade comutativa aqui, por exemplo, que eu posso pegar qualquer elemento natural. Na verdade, vamos pegar outros elementos. Vamos pegar o número 7 e o número 8 e subtrair um do outro. 7 menos 8 é igual a menos 1. Opa, 7 pertence aos naturais, 8 pertence aos naturais, mas quando eu faço a subtração entre eles, é 7 menos 8, eu vou encontrar o valor negativo, que não pertence aos naturais. Então, a gente verifica que a propriedade do fechamento não se aplica à subtração de números naturais, ok? Bom, só mais um detalhe que eu não falei no início aqui, ó, como eu falei na adição, subtração é a operação matemática e o resultado da subtração tem um nome de diferença ou resto, ok? Os elementos, no caso da subtração, é minuendo, subtraindo e diferença ou resto. Minuendo é o maior, subtraindo o menor e o resultado é diferença ou resto, ok? Então, a gente vai ficar aqui com essas duas operações matemáticas, no caso dos números naturais, e no próximo vídeo vamos ver mais 3. Vamos ver a multiplicação, a divisão e a potenciação de números naturais. Ok, então, finalizamos essa primeira parte desse conteúdo de operações matemáticas dentro do conjunto dos naturais. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e principalmente de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ok? E a gente então se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço.